Boa tarde a todos. Nós estamos recebendo aqui hoje na Câmara Municipal uma reunião informal com representantes da BRK que vieram sanar algumas divergências de opiniões, alguns pontos críticos que nós temos na relação Santa Gertrudes BRK. Quando o João Carlos Witt, nosso prefeito na ocasião, bateu no peito, dizendo que ele tinha tratado 100% do esgoto, ele estava falando em verdade, ou vocês tiveram só que fazer algumas adequações no esgoto? E como é que funcionou isso daí? Porque a gente tinha isso como uma coisa certa, era pronta, né? Estava tudo pronto. E as elevatórias foram feitas também por nós. A estação de tratamento, que você disse estava com defeito, mas também era feita por nós. Quer dizer, o investimento no esgoto foi pequeno em relação a um esgoto que não existisse. Chegasse na cidade, não tinha esgoto, estava tudo depedrado. Então, uma coisa que a gente não se conforma aqui na cidade é o custo do esgoto. Porque a gente pensa, sempre, isso eu estou falando por todos, a gente pensa que vocês pegaram o esgoto já com um investimento grande no esgoto. A transposição da Washington Luiz não deve ter sido feita por vocês. Isso deve ter sido uma coisa dificílima de ser feita e custosa. Quer dizer, o preço do esgoto ser o mesmo preço da água é uma coisa assim que eu considero um absurdo. Vocês pegam Limeira também, vocês têm Limeira. Vocês, quando chegaram em Limeira, o esgoto era 100% tratado? Essa é a dúvida. Qual o investimento percentual que vocês tiveram que fazer no esgoto em relação a Limeira e em relação a Santa? Mas percentual, né? Para a gente poder ter essa resposta. Para poder a gente ter certeza que nós estamos pagando aquilo que é devido e não aquilo que empiricamente está sendo colocado. Tá bom? O que eu falo? Boa tarde a todos. Eu vou me apresentar primeiro, né? Sou Rodrigo Dias, eu estou há 35 anos na área de saneamento. Trabalhei 9 anos no SAI de Limeira, 12 na Águas de Limeira, 5 aqui na Saneamento de Rio Claro, que hoje é BRK. Comecei o contrato aqui também, e aí voltei há 2 anos atrás aqui para a Regional de novo. A tarifa de água e de esgoto, ela é determinada pela agência reguladora. Ela tem que avaliar vários parâmetros. E a gente segue à risca o que ela informa. A pergunta, tradicionalmente, na área de saneamento, a tarifa de água com relação a de esgoto, ela pode variar em algumas cidades, estou falando por experiência, de 80% do valor quando não tem ainda o tratamento, e geralmente é equiparada quando tem o tratamento de esgoto. Isso é uma regra aplicada geral no Brasil inteiro. Limeira, na época, respondendo a sua pergunta, doutor Marcelo, ela já tinha cerca de 98% de coleta de esgoto e acredito que em torno de 5% de tratamento naquela época. Santa Gertrudes, aí acho que o Rogério pode falar melhor como é que está. Sim. As obras realmente estavam concluídas, né? Quando a gente começou o processo lá do edital, a Santa Gertrudes estava em obras. Quando a gente iniciou, era a fase de começar a encher as lagoas. Então, eram pequenos ajustes que faltavam na época, tanto na travessia que o senhor mencionou, da Washington Luiz, que a gente, depois de assumir, nós fizemos, mas realmente as obras estavam prontas. Porém, houve uma infiltração nas últimas lagoas, né? Então, quando nós fizemos esses pequenos ajustes e começamos a trabalhar e a encher,
As primeiras lagoas foram enchendo, a segunda foi enchendo. Quando chegou nas últimas, que são as de maturação, chamada no processo que tem de lagoas, a gente percebeu que elas não enchiam. Olha, mas estranho, né? Por que que não enche? E aí a gente começou a fazer um trabalho de batimetria, um trabalho de análise de solo para ver o que podia ter acontecido. Foi detectado, então, uma infiltração nas últimas lagoas, porque, senhores entender, lá o terreno ele era íngreme. Então, o lado que cortou o terreno, não houve infiltração, porque era solo natural. E o lado que foi aterrado, que foi a parte do fundo, foi um aterro. Então, usou o mesmo solo para fazer compactado. Eu não confesso que nós não acompanhamos as obras, não podemos entrar no mérito da construtivo, né? Mas isso lá, a geotecnia feita foi isso. E aí, o que que demandou? A gente retirar o solo das últimas lagoas, cerca aí na época de quase 1 metro, e refazer isso com solo cimento. Então, por isso que houve, mesmo que seja o investimento não tão expressivo na época, mas nós tivemos que investir, e inclusive foi um objeto nosso da revisão contratual. E quando nós assumimos, no edital falava que o esgoto ia ser entregue com a estação tratando esgoto. Na época, a nossa primeira revisão contratual, ele foi objeto da nossa revisão, porque demandou investimento, eu não vou me lembrar, me desculpe, faz tanto tempo, mas foram esses investimentos necessários. Perfeito. Mas tem como fazer esse levantamento interno? Tem. Me dá aí o percentual dessas coisas? Isso, doutor Marcelo, está totalmente registrado na contabilidade da concessionária. Perfeito. Isso fica ao longo do nosso contrato, porque, só pegando um gancho no que o Rodrigo falou, a gente às vezes comparar a tarifa é um pouco complexo, porque vai depender muito da concepção de tratamento e principalmente do corpo receptor, porque é ele que estabelece o tipo de tratamento. Então, por que Santa permitiu um sistema de lagoa? Porque o córrego Corumbataí, Rodrigo, ele é classe 4. Então, por isso que permite um sistema de tratamento de lagoa, por exemplo, que não remove outros parâmetros exigidos numa classe 2, doutor Marcelo. Então, se a gente vai para um município que precisa ter um tratamento, que precisa remover outros parâmetros, ele é totalmente diferente e é isso que estabelece a tarifa. Então, o esgoto e a água ser 1 para 1 é muito relativo. Eu vou dizer por quê. O único subsídio que tem na concessão, e isso está lá, está publicado nos diários oficiais, nos balanços todos anuais que a gente obrigatoriamente tem que fazer, o único subsídio é a tarifa. Não existe subsídio cruzado. Então, a capacidade de investimento e a capacidade da prestação de serviço vem da tarifa. Então, todas as revisões, elas são feitas pela agência, reguladas pela Arcesp. Ao meu ver, tem uma capacidade técnica extraordinária, né? Eu também tenho 25 anos de saneamento, eu conheço bastante a agência, ela tem uma capacidade fantástica e eles levam todos esses parâmetros em conta. Então, bem básico, tá? Como é que se estabelece uma tarifa? Receita é o principal da pirâmide, é uma pirâmide, custo e investimento. Então, isso estabelece a tarifa, né? Inclusive, aqui o contrato é regulado pela taxa interna de retorno. Então, o que foi colocado lá atrás é o que tem o contrato. Então, assim, ele é bem acompanhado pela Arcesp, né? A gente fornece trimestralmente relatórios, inclusive da nossa contabilidade, né? Então, não é só um relatório técnico. Eu fui numa padaria e fui comprar 10 pãezinhos. Até 10 pãezinhos, o preço era
R$ 5 o quilo. Aí eu comprei 11 e paguei R$ 20 o quilo. Essa é mais ou menos o que vocês fazem com a gente. Se a gente gastar 10 mil litros, até 10 mil litros de água, é uma tarifa. Se eu gastar 10.001 litro, é outra faixa. Isso daí eu acho assim um absurdo. Eu não gosto de comprar pão assim. Eu gosto de pagar aquilo que eu uso. Então, por que vocês não cobram para a gente o consumo? Por que não existe isso? Eu vou pôr gasolina no meu carro, eu não pago de preço diferente se abastecer mais ou abastecer menos. Ou, se não puder ser feito pelo consumo, por que não diminuíam essas faixas? Pô, de 10 em 10 é muita coisa. Só fazer uma introdução. Eu quis trazer bem de forma assim, bem simples, que o que estabelece é a tarifa. Talvez eu não tenha assim. E essa tarifa, toda essa cobrança tarifária em faixas de consumo, ela gera uma tarifa média, certo? Então você tem a pessoa que consome até 10 metros, ela paga um valor tarifário. Ela tem de 11 a 15 aqui, Juliana, de 11 a 15? De 11 a 15 um outro valor, de 16 a 20 outro e assim por diante. E tudo isso vai chegar numa tarifa média, né? Se a gente for num contrato de concessão, doutor Marcelo, desde que a agência esteja regulando e faça a revisão, nada é impedido, por exemplo, de se mudar. Esse é o primeiro ponto. Só que se o consumo, se pagar pelo consumo, como o senhor está sugerindo, provavelmente a tarifa não vai ser o mesmo valor, né? Então, talvez, e um outro aspecto que sempre foi preconizado no saneamento é que os nossos mananciais são finitos, infelizmente. A gente gostaria que fosse infinito. Então, também é uma forma de o consumo ser consciente, para gastar realmente o necessário, não gastar o que não precisa. Esse é o objetivo também principal, de que a gente tem um volume médio estabelecido até nacionalmente per capita por habitante, que é uma referência. E pessoas que têm o direito de gastar e querem gastar, podem. Porém, as tarifas vão ficando um pouco mais caras. E aí, eu queria só que o Juliano falasse o percentual das faixas que a gente está aí em cada tarifa. Primeiro, eu queria fazer uma correção a respeito ao reequilíbrio. Eu confirmei aqui. Tá ouvindo? Queria fazer uma correção a respeito do reequilíbrio. Ele foi aplicado em janeiro de 2020, não no final de 2018. A gente entrou o pedido, até a aprovação, tudo aplicou de fato em janeiro de 2020. Tá? As tarifas, os 10 metros cúbicos, que é a tarifa mínima, realmente é a tarifa que a gente cobra, independente do consumo do cliente, por ter disponibilidade do serviço. A partir de 10 metros cúbicos, é cobrado cada metro cúbico que o cliente consome. Então, não é essa gastou 11, vai cobrar 15, vai cobrar os 11. Né? E aí tem um aumento gradativo de faixa de 11 a 15. É uma tarifa um pouco maior, de 15 a 20 é um pouco maior, mas é cobrado pelo consumo efetivamente utilizado. E em relação ao Rogério falou, hoje, para ter uma ideia, a gente tem 86% desses clientes ficam até 20 metros cúbicos. Residencial é 42% e meio está na primeira faixa, 10 metros cúbicos. Então, a grande maioria da população consome dentro dos 10 metros cúbicos. E aí, mais 26% de 11 a 15. Então, quer dizer, bem mais da metade da população já está nessas tarifas nas menores. E é justamente isso que o Rogério falou. A tarifação é feita justamente para evitar o desperdício. Né? E qualquer alteração nisso é possível, né? Tanto no reequilíbrio quadrianual, quanto no reequilíbrio extraordinário. Contudo, o Rogério mencionou que a gente é regulado pela taxa interna de retorno. Essa taxa interna de retorno ela foi colocada no início do projeto de concessão. Então, qualquer alteração vai ter que ter um reequilíbrio nessa taxa interna.
Se tiver uma redução da faixa mínima, por exemplo, isso vai ter que ser reequilibrado de maneira que o contrato se mantenha da mesma forma. Então, provavelmente, outras taxas, né, as outras faixas, teriam um aumento de tarifa. É assim que funciona o nosso contrato, e isso independe muito da gente. É a agência reguladora, a prefeitura, que pode mudar, pode criar novas categorias, por exemplo. Né, hoje a gente já tem poucas categorias aqui, as básicas. Vai criar uma categoria nova. É possível. Tudo isso vai ser estudado pela agência reguladora para reequilibrar o contrato. Em cima do que foi falado, bom, primeiramente, a fala de vocês aí preza pela qualidade da água fornecida, tá certo? Só que o que ocorre é que nos últimos 6 meses, principalmente nos últimos 6 meses, a qualidade de água da BRK fornecida caiu muito. No início, lá atrás, falaram-se que é por conta de falta de chuva, as represas estavam baixas e tudo mais, né? Só que a tarifa continua a mesma. As chuvas vieram e ainda não está legal a qualidade da água. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o custo. Quem que tem que provocar essa revisão extraordinária? É a Prefeitura, é a Câmara, é a BRK, é a Arcesp? Porque eu até entendo, né, a colocação que o recurso natural, a água, é finita, né, e se taxa muito acima dos 10 metros para poder segurar esse consumo, né? Agora, em cima disso, o custo cobrado do comercial é o dobro. E o que acontece? A pessoa que aluga uma salinha comercial, ela paga o dobro, está pagando em torno de R$90 e gasta 1 metro cúbico no mês, 2 metros, vamos exagerar, falar muito, é 3 metros, e paga sobre 10 e paga R$90. A pessoa aluga, né, paga aluguel, paga tudo mais para sobreviver, paga escritório e tudo mais, e para gastar 1 metro cúbico, 2 metros, paga R$90, que é o dobro. Então, teria que ter, a minha opinião, criar uma faixa, né, de 0 a 5, cobrar o valor dos 10 residencial, aí dos 5 a 10, o comercial, tudo bem, pode ficar no que está, que eu acho que é até justo, plausível, né? O que eu acho que é injusto é essa cobrança. A salinha comercial aí consome 1 metro, 2 metros e pagar R$90, né? 10 metros cúbicos, tá bom? Respondendo essas perguntas, eu estou satisfeito. Bom, primeiro em relação à qualidade, se eu disser que não pode ocorrer a qualidade ser atingida, eu estaria falando que pode. Nós tivemos algumas situações aqui que possa ter acontecido. A principal dela é parada de energia, né? Então, os nossos sistemas, eles são praticamente abastecidos por bombas, né? Ou pela ETA, que tem um sistema de bombeamento, ou pelo Vigorelli, ou pelos poços. Então, qualquer queda de energia, a gente tem a retomada. Na retomada, naturalmente, pelos anos, as redes ficam com partículas presas nas paredes. Quando para, existe uma mudança de velocidade repentina na rede. Então, pode acontecer. O que a gente sempre orienta? Nos procura, os nossos canais de atendimento. A gente tem aqui um laboratório que a gente atende no local, né? Isso é até importante para nós, quando a gente recebe a reclamação, para a gente poder mapear as regiões, né? Muitas vezes a gente recebe reclamações, a água está ruim, mas aonde? Qual que é o endereço? Qual que é porque pode ser uma manutenção pontual de rede, quebrou uma rede de água. Naquele momento da quebra, provavelmente vai ocorrer um problema de qualidade, né? E nós tivemos aqui no ano passado uma crise, uma estiagem fora do normal, né? Nós temos aí, não está aqui disponível, mas algumas fotos das lagoas que eu, desde que eu estava aqui em 2010, nunca vi. Então, isso faz com que também a água, né, ela tenha, não que ela perda a qualidade, que ela perca a qualidade, mas que ela demanda mais paradas no sistema. Então, você tem hoje
uma escassez, você está bombeando, de repente você para, restabelece. Então esses são os principais motivos, mas como eu repito, é muito importante que a gente saiba dos locais para a gente poder agir, né? Corrigir imediatamente e pontualmente ver o que realmente aconteceu, se foi um desses motivos que eu falei. Só respondendo a pergunta do Bassi em relação à tarifa, eu acho que o Juliano depois pode complementar, mas é aquilo que nós falamos no começo. Poder pode ser, inclusive, nós podemos pedir uma revisão, né, como concessionária, para revisar em contrato, e o poder concedente pode pedir uma revisão. BRK ou a prefeitura mas pode nada pedir. impede que os senhores, através do poder concedente, solicitem uma revisão e com esse pleito que vocês estão aqui sugerindo. Você entende que a Câmara não poderia fazer esse ato? A Câmara contratualmente não pode. A Câmara entrar com pedido de revisão teria que ser através do poder concedente. Vocês teriam que solicitar ao poder concedente fazer esse pedido de revisão com o pleito que vocês estariam solicitando. Por exemplo, a mudança da estrutura tarifária. Logicamente que a BRK não tem interesse de pedir uma reestruturação, né? Para melhorar essas faixas, quebrar faixas. Vocês não têm interesse, né? Com certeza, né? Eu acho que a gente conversa há tanto tempo com a BRK, já conversei com a Foz, já conversei com a Odebrecht, agora converso com a BRK. A gente nunca teve uma conquista. A gente tem sempre um pleito e não tem uma conquista. Eu acho que está na hora de vocês cederem um pouco para a gente alguma coisa. Não é possível que vá a vida inteira a gente ficar ouvindo reclamações, a vida inteira todo mundo reclamando, todo mundo com ideias, todo mundo cobrando, e a gente nunca tem uma conquista. Eu gostaria, pelos anos de convivência já que a gente tem, que haja algum benefício para a nossa população, haja alguma coisa aí que a gente possa falar, pô, conseguimos conquistar. Houve um momento que agora sim, agora vai ocorrer alguma coisa diferente. Não é só uma coisa técnica, pau, pedra, contrato é isso, é aquilo, aquela tarifa. Não é isso. Eu acho que já está na hora de a gente conquistar alguma coisa. Eu peço a vocês que tenham uma revisão de consciência, assim, que não seja muito técnica e que tentem entrar no que a gente sente no nosso dia a dia. É complicado para a gente vivenciar isso daí a vida inteira. Toda vez que eu fui vereador aqui, é uma luta constante com os munícipes. Eles ficam em cima da gente, mas martelando. Vocês têm que dar uma solução, vocês têm que fazer alguma coisa, vocês têm que fazer. E a gente sempre malhando em ferro frio. Por favor, eu gostaria que vocês tivessem um pensamento a respeito, pelo menos que isso daí já ajudaria a gente. Não, eles estão pensando, poxa, com certeza eles pagam conta de água também, eles estão pensando. Então a gente tem que ver. Outra coisa, precisa melhorar o atendimento ao público lá naquele escritório, naquela loja. O telefone lá vive com problema. Precisa dar um atendimento melhor à população lá, Rogério. Outra coisa, por que a BRK não faz duas ligações quando tem 2 imóveis no mesmo terreno? Só para dar um exemplo, né? A concessionária Electro, ela liga sem problema nenhum. Não sei por que a pessoa quer legalizar, tem 2 famílias, 2 moradores, 2 inquilinos, 2 famílias lá. Por que não pode ligar 2 relógios, 2 hidrômetros para poder cada um pagar o seu consumo individual? Já que a Electro faz, é uma concessionária também de serviço. A outra questão sobre a nossa loja de atendimento, né, ao público. A gente registrou aqui o comentário do senhor e para... Serviço de telefonia lá, muito problema. Não consegue falar, está com problema. Você não consegue falar. Sábado mesmo, um amigo aí que foi vereador aqui, você tem contato de alguém da BRK? Porque eu ligo no 0800, ninguém atende, não tem com quem falar. Aí, infelizmente, eu tinha 2 contatos de pessoal aí da rua aí, e passei a resolver o problema de um vazamento aí. E também, atendendo a pedido da população, o prefeito fez contato conosco para estender o período de abertura da loja, né? Então, principalmente depois da pandemia, a gente restringiu o horário para a nossa loja funcionar até
à 1 da tarde, e depois da 1 da tarde a gente ficava apenas com os canais digitais. E Então, agora desculpa interromper a senhora. Se a prefeitura fica o tempo todo aberto, todo mundo, o serviço essencial aberto, por que a BRK tem que funcionar meio período? Para quê? Para penalizar a população? Não é serviço essencial? O serviço essencial tem que ficar o dia todo aberto. Por que reduzir o horário para o pessoal? Então, aí depois, agora com a solicitação do prefeito, assim que voltar dessa fase restritiva, a gente vai voltar o atendimento para atender até às 15 horas. Sobre o ponto de a gente atender durante todo o período, né, assim como era antes da pandemia, a gente pode levar a solicitação e entender de maneira com que os outros canais de atendimento, principalmente devido ao aumento da procura deles depois da pandemia, não sofra nenhum impacto. Então, hoje a gente tem muitas demandas que a gente recebe do WhatsApp e do próprio 0800, do próprio site, e a gente divide os nossos atendentes para atender todo o público. Com uma questão que o vereador perguntou sobre a individualização dos hidrômetros, não é isso? A gente tem recebido essas demandas de outros municípios também, e a gente entende que, a partir do momento que a propriedade esteja regularizada, ou seja, mesmo que for casa de fundo ou casa geminada, se tiver regularizado com a prefeitura, a gente pode sim fazer a ligação do hidrômetro individualizado. Então, mas engraçado que a Electro não pede isso aí. Por quê? Essa diferenciação. Porque você sabe que para legalizar a documentação gera custo, gera dinheiro, e muitas vezes a população mais carente não tem. Com o plano diretor do município, a BRK ela não é permitido ligar um hidrômetro se o imóvel não tiver regularizado. Então, a gente parte desse ponto, que é, inclusive, discussões que a gente já recebeu de outros municípios, que é regulamentado pela Secretaria de Habitação, do plano diretor de expansão do município, e também da regulação da agência reguladora. Eu vou ser bem claro para que a população entenda. É assim, o que a gente está passando aqui com a BRK é lamentável. Atendimento é ruim. Eu vou falar para você por quê. Se eu hoje for lá com um problema nas minhas contas e falar com Chico, beleza. Volta amanhã. Amanhã eu falar com o João, a conta é outra. Tá? Isso eu vi, eu fui, eu acompanhei. Eu fui presente lá. Então, assim, a disparidade é bem grande de atendimento, é péssimo, tá? Para classificar o atendimento lá. Outra coisa, doutor, resposta para todas as perguntas que vocês fizeram. Está no contrato de concessão e não fizeram. Pessoas lá atrás deixou passar batido. Aqui deveria ter sido criado uma agência reguladora, não foi criado. Foi passado para a Arcesp. A Arcesp hoje é péssima. É péssima como reguladora. Tudo isso foi ela, a Arcesp, que delibera que não pode ligar 2 registros numa casa. Nós temos uma população pobre aqui que passa dificuldade e não tem condições. Tem gente que vai morrer sem regularizar o seu imóvel, porque não tem condições, não tem dinheiro. É lamentável. E outra coisa, não é só isso não, o Basso é de imobiliário, ele sabe disso. Eu tenho casos aqui que a BRK chegou, pediu orientação, coloca o relógio aqui, eu tenho. Sai daqui agora, a gente vai lá. Você coloca o seu relógio aqui, papapá. Na hora de ligar, ela foi lá e falou, viu, aqui eu não posso ligar. Como assim não pode ligar? Você que me orientou a colocar aqui? Então, assim, não é culpa de vocês. Vocês estão aqui como representantes. Mas, assim, veja bem, a questão de entrar dentro da casa. A Foz do Brasil, a Águas de Limeira, veio a Odebrecht, ligou, colocou lá. Ela instalou lá dentro. Agora, vem a reguladora e faz uma regulação, não estou falando que não é de vocês, faz uma regulação que o cara não pode entrar para medir. Como assim? Você colocou o relógio lá para o cara, agora tem que obrigar o cara a ter um gasto maior de pôr esse relógio na rua. E o cara tem que pagar. E a gente sabe aqui, né, tem uma população que tem aqui a gente tem, como é que se diz, uma renda per capita boa? Tem, mas a gente tem muita gente pobre. Igual eu estou falando, que não vai conseguir regularizar sua casa para ligar na casa do filho que mora no fundo e na casa dele. Então, é uma série de coisas que a gente não consegue entender por conta da regulação. Não estou falando que é BRK. Nesse último ano, agora de janeiro para cá, eu tive
A funcionária de vocês, que é do laboratório, até mora nesse bairro. Eu tive mais de 6 a 8 reclamações desse bairro da turbidez da água. Eu não sei o que a BRK está esperando, porque assim, eu acho que eles estão querendo que fique que nem Limeira. Aqui, até janeiro, tinham 3 a 4 ações judiciais contra a BRK. Esse ano já tem 30. E vai ser mais. O promotor já até pediu para cobrar para fazer uma coletiva, porque falou pro advogado, você vai fazer que nem Limeira aqui? Vamos ter que fazer 200 ações que nem Limeira, ou acontecer que nem no Tocantins, que tirou a BRK e colocou outra empresa. Não é isso que a gente quer. A gente sabe que a água é boa, tá? O fornecimento nosso aqui melhorou demais. Vocês vinham aqui apresentar isso pra gente, é bonito, né, doutor? É legal, é bonito, mas a última fala do doutor é essa. Nós precisamos que a BRK crie um corpo de pessoas humanas e traga para nós aqui algumas coisas que vai atender a nós. Em 10 anos, aqui o doutor está aqui, não é a primeira vez que ele está aqui, né? Mandato de vereador, e assim, nada vem a nosso favor. Nós temos umas 30 famílias, que é no Pangaré ali, você conhece ali depois do Lar dos Velhinhos, nós temos água até no Lar dos Velhinhos. Aproveitar, a gente podia até falar separadamente, mas aproveitar que eu estou falando aqui, e ali tem 1 quilômetro para ligar a água. Eu sei que tem que ter concessão do DR, da usina, por causa do terreno, tudo isso. A gente precisa levar água para aquele pessoal lá, e você olhasse com carinho e desse um retorno depois a respeito disso. O Lar dos Velhinhos já tem BRK. Do Lar dos Velhinhos até no Pangaré, na fábrica de vaso do Washington, é um empresário que tem um empreendimento lá, vai inaugurar logo, e não tem água encanada lá da BRK. Então aquele pessoal lá está nos cobrando, está saindo os loteamentos, eu acredito que em 5 anos aí vai ter 100 famílias morando lá. E a gente precisava levar para os empresários que estão ali. O Washington tem uma fábrica de vasos que vai se instalar ali também. E olha com carinho aí para atender a gente. Tem um ofício lá já pedindo para que essa água seja levada lá. Ninguém quer, é o que eles falaram lá. Nós queremos pagar, nós queremos hidrômetro, porque quem leva água para eles é o tanque da prefeitura. Um outro empresário lá tem um tanque. Mas a gente precisa levar água para essa população lá. Tá joia? Obrigado, viu? Que em relação à questão de vazamento na casa. Às vezes a pessoa recebe a conta todo mês, 10 metros cúbicos, 10, de repente num certo mês vem lá a conta 50. E o valor vem absurdo. Mas a pessoa só sabe disso quando ela recebe a fatura e a concessionária fala, sua casa talvez tenha algum vazamento. Mas a questão de identificar o vazamento é do proprietário, do consumidor. A BRK não tem meios de ajudar o consumidor a identificar esse vazamento para que ele possa resolver de forma mais rápida, para que tenha uma conta até mais barata. Porque hoje ele tem que contratar um profissional que possa ir lá com um aparelho, fazer um raio-x, identificar onde tem esse vazamento, e isso já gera um custo para ele. Será que não é possível implantar esse trabalho, esse programa, para auxiliar o nosso consumidor, que muitas das vezes que passa por esse problema são pessoas que têm condições mais baixas, né? A gente aí precisa dividir um pouquinho. A gente tem o nosso pessoal capacitado e faz isso de forma a orientá-lo. E muitas vezes até adentra no imóvel e tenta ajudar. Porém, a gente não tem os aparelhos necessários para a residência, porque são específicos, e como nós trabalhamos com a malha externa, então quando a gente, na orientação, que a gente tenta ver se tem uma válvula vazando, se tem uma mancha na parede, né? Porque tem pessoas leigas realmente que não conseguem ver que para nós é um problema visível. Muitas vezes a gente tenta identificar, ajuda nesse sentido, né? Tem até alguns históricos que a gente tem aí relatado que a gente conseguiu, mas quando necessita de equipamento, infelizmente a gente não tem. Então a gente recomenda que o proprietário do imóvel contrate uma empresa especializada. Vocês tinham esse equipamento? A gente tem um geofone, mas ele não detecta um aparelho chamado geofone, mas ele não detecta. Na minha casa, então, ele não detecta pequenas tubulações de pequena bitola. Então, são vazamentos mais assim intensos que é a acessibilidade do aparelho, né? Então,
A gente até tentou, mas tem que ser muito específico aí. Então, por isso que a gente recomenda, depois da nossa orientação e até da nossa visita, de que o nosso cliente faça aí contato com uma empresa especializada. E nessa situação, quando acontece isso, a BRK ela não faz o desconto na questão da cobrança da tarifa, da fatura ao consumidor. Ela sempre exige ao parcelamento ou o pagamento integral. Dificilmente o consumidor consegue fazer o pagamento pela média dos últimos 6 meses que ele consumiu sem ter esse problema de vazamento. Muitos consumidores até procuram o PROCON, alguns casos até de ações judiciais que o Sivaldo falou é referente a isso. Não é possível uma flexibilização por parte da BRK nessas situações? Peço para o Juliano aí, por favor, Juliano. Não, de fato, se o vazamento for comprovado, igual o senhor comentou, existe a regra do desconto, né? Que até citaram aí, dar o desconto sobre o valor do esgoto, cobra-se esgoto pela média. Se não conseguir nenhuma comprovação, de fato a gente não aplica nenhum desconto, porque foi uma água que foi utilizada, né? A gente não foi medido, né? A gente pode até aferir o hidrômetro, se tiver alguma desconfiança que o hidrômetro não está medido corretamente, a gente tem que fazer a aferição. E daí a gente oferece são parcelamentos para poder, mas de fato tem que ter a comprovação de que houve um vazamento. Mas daí, comprovando o vazamento, o consumidor tem esse benefício. Comprovando o vazamento, tem a possibilidade do desconto. Ele tem o desconto ou ele paga pela média dos últimos meses? Ele vai pagar pela média no esgoto dos últimos meses. Só o esgoto? É. A água não. A água não. A água ele vai pagar. Isso. Agradeço a presença. Essa visita foi muito importante para nós. E espero que tenhamos conseguido falar alguma coisa que vocês entendam e tentem corrigir. Rogério, é um prazer tê-lo de volta. Muito obrigado. E realmente a ideia dela de fazer aí mais reuniões dessa é interessante para nós e para vocês que vão aprimorando mais o serviço de vocês. Um abraço a todos, obrigado pela presença. Fiquem com Deus.